pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula sobre competência, parte 5, tá? Provavelmente, a depender do andamento, nós terminaremos nessa parte. Se não, temos mais uma parte ainda, tá bom? Falaremos hoje começaremos com a competência pelo domicílio do réu. Tem uma separação aqui, a competência pelo domicílio do réu. Como assim, ó? Senhores, veja bem. O domicílio do réu, ele é foro subsidiário, tá bom? Primeira coisa que nós temos que ver é isso aí, ó. O foro subsidiário. Como assim foro subsidiário? Se conhece o local da infração, pouco importa onde mora o réu. Se conhece, se é sabido, né? Se é conhecido o local onde ocorreu o crime, não interessa onde mora o réu, muito menos a vítima. Por exemplo, você que está me assistindo, você vem fazer um passeio em Cuiabá e eu pratico um crime contra você, tá bom? Eu pratico um crime de roubo contra você aqui em Cuiabá. Muito bem, você está aí na sua cidade e vem aqui, tá bom? Onde é que vai processar esse crime? E veja bem, imagina os senhores que eu moro em Curitiba. Então, você veio passear em Cuiabá. Eu que moro em Curitiba também vim passear em Cuiabá. E aí eu pratiquei um crime contra você. Nós temos 3 locais aqui, ó, onde o réu mora, que é Curitiba, onde a vítima mora, que é a sua cidade, e o local do fato, que é Cuiabá. Pergunta-se, é sabido o local do fato? Onde será processado o sujeito? Em Cuiabá, local do fato. Agora, senhores, há situações que não consegue descobrir o local do fato. Imagina que você pegue um ônibus aí na sua cidade e vai cortando o Brasil inteiro até chegar lá no Acre, no Rio Branco do Acre. Você passou aí por mais de 40 cidades, sei lá. E nessa viagem, durante a noite, alguém pratica um furto contra você. E quando você chega lá no Acre, cadê a sua bolsa está aberta, cadê os seus pertences? O motorista fala, pessoal, ninguém vai descer aqui enquanto o sujeito que fez isso não aparecer. Aí um cara fala, fui eu que peguei e tal, inclusive já gastei o que estava aí, pedi para... Senhores, onde que esse cara pegou esse dinheiro? Onde que esse sujeito fez? Porque esse ônibus passou por vários municípios. Pode até perguntar para ele, em que altura, em que cidade nós estávamos quando você fez isso? Não sei, era à noite, o ônibus estava em movimento. Nesse caso, não tem como aplicar a regra do local da infração, porque não se sabe o local da infração. Então, vai para o segundo lugar, para o subsidiário, pergunta-se para o réu, onde é que você mora, cara? Eu moro em Cascavel, no Paraná. Então, lá vai ser o processo. Está aqui, ó. É um foro subsidiário, porque só vai ser competente o local, o juiz da cidade onde mora o réu, se não souber o local da infração, tá bom? E quando o réu possuir mais de uma residência ou não tem morada certa. Onde é que você mora? Eu não tenho morada certa, eu trabalho em circo e fico aí rodando. Onde é que você mora? Eu tenho 5 moradas, eu tenho 5 domicílios. Nesse caso, como é que resolve a competência? E agora? O sujeito não tem morada certa, ele não tem casa definida. Trabalho na Expoagro, cada quinzena está numa localidade, ou trabalho em circo, cada temporada numa localidade. Ou então ele tem mais de um domicílio. Senhores, nesse caso, a lei diz que resolve pela prevenção. O que é prevenção? O juiz que despachar primeiro. Ora, qualquer cidade que tenha passado réu, qualquer cidade pode processar o sujeito se ele não tiver domicílio certo. Ou se ele tem 5 domicílios em cidades diferentes, 5 cidades, ele mora em 5 cidades diferentes, cada temporada ele está numa, qualquer juiz dessa cidade, qualquer localidade, é o competente, não é qualquer juiz. Tá? Ele mora em Cuiabá, Londrina, tem o domicílio em Cuiabá, Londrina, Tefé no Amazonas. Ora, qualquer um desses locais é a competência. Isso é a prevenção. Ação penal privada. E no caso de ação penal privada, o que acontece? Olha aqui, escolha do querelante. Imagina os senhores que você
que mora na sua cidade, está passeando em Cuiabá, eu moro, né? Imagina que eu moro lá em Curitiba, e também estou passeando em Cuiabá. E eu encontrei com você aqui, pratiquei uma calúnia contra você. Sumiu a minha carteira, eu falei, foi você que pegou minha carteira. E não é você que pegou a carteira. Então eu pratiquei uma calúnia contra você. Ora, mas e agora? Você é caluniado, você é a vítima, você é chamado de querelante. Tá certo? Eu que pratiquei o crime contra você, eu sou o réu, eu sou chamado de querelado, né? Querelante é a vítima de um crime de ação penal privada. E querelado é quem praticou o crime. É o réu, então. Só que na ação penal privada não se chama de réu, fala querelado. Então, veja bem. O querelante, você, vítima, mora aí na sua cidade. Vamos dizer que você mora aí em Foz do Iguaçu. Não é isso? Está lá na Foz do Iguaçu. Você mora aí, por exemplo. Eu moro em Curitiba. Curitiba. Isso mesmo, Curitiba. Tá? E o crime, o local do crime, ocorreu em Cuiabá. Olha a competência. É uma ação penal privada. Em ação penal privada, o querelante escolhe onde vai propor ação. Ele pode propor ação em Curitiba, que é domicílio do querelado, ou em Cuiabá, que é o local do crime. Então, como é que você vai responder na prova? Sobre a competência, indica a alternativa correta. Quando se tratar de ação penal privada, a competência será do local onde reside o querelado ou onde ocorreu o crime verdadeiro. Não onde mora o querelante, não lá em Foz do Iguaçu, tá bom? Cuidado com isso, porque às vezes coloca uma pegadinha dizendo que em crime de ação penal privada, o querelante poderá propor ação em seu domicílio. Falso. E aí, outro tópico, competência pela natureza da infração. Competência pela natureza da infração. Senhores, leis de organização judiciária. Natureza da infração seria tipo da infração. É possível, o Código de Processo Penal fala o seguinte, que é possível os Estados-membros criar, vara ou criar determinado órgão jurisdicional para processar determinado crime. Por exemplo, eu não sei se na sua cidade tem, mas na minha tem, aqui em Cuiabá tem, vara especializada em crime de violência doméstica. Opa, é uma natureza da infração, é um tipo da infração. Todo mundo que praticar crime contra a violência doméstica vai para aquela vara. Ora, essa é a competência pela natureza da infração. Tem aqui também em Cuiabá uma vara chamada vara do crime organizado. Todo mundo que pratica crime organizado vai ser processado nessa vara, tá bom? E aí, então, leis de organização judiciária. Cada estado faz a sua lei de organização judiciária, que é uma lei que vai cuidar do poder judiciário em cada estado. E nesta lei pode criar competência pelo tipo de infração penal. Crimes dolosos contra a vida. Você lembra quais os crimes dolosos contra a vida? Olha aqui, ó. Homicídio, infanticídio, instigação ou auxílio, instigação, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e aborto. São os crimes contra a vida. Quando se trata de crime contra a vida, ou seja, natureza da infração, crime contra a vida, de quem é a competência? Do tribunal do júri. Em crime doloso contra a vida, em crimes dolosos contra a vida, a competência é do tribunal do júri. Quais são eles? Homicídio, infanticídio, instigação, induzimento ou participação em suicídio, auxílio em suicídio, ou também o aborto. Nesse caso, a competência é do tribunal do júri. Competência por distribuição. Qual é essa regra, ou esse critério de competência por distribuição? Distribuir é fazer isso aqui, passar para um, para outro, para outro, para outro. Senhores, a competência por distribuição ocorre quando tem mais no mesmo local, na mesma cidade, existir mais de um juiz competente. Imagina que na sua cidade aí, tenha, primeira vara criminal, segunda vara, terceira vara, quarta vara.
Como que é a competência por distribuição? Ora, senhores, será distribuído os casos para as varas. Tá certo? Essa é a competência por distribuição. Na sua cidade tem 4 varas criminais e agora, vai distribuir para a primeira, vai distribuir para a segunda, para a terceira, para a quarta. Ou seja, será sorteado entre os juízes quem vai cuidar de determinado fato. Agora veja bem, esse sorteio, essa distribuição, ela é por sorteio e aleatória. Tá certo? Como assim, professor? Imagina que você, policial, o delegado fala para você assim, ó, leve este auto de flagrante lá para o fórum. É uma quarta-feira, não é feriado, não é sábado, não é domingo. O delegado fala, leve isso aqui e protocola. E espere para você ficar, para o servidor lá do fórum falar para você para qual vara caiu. Que eu vou lá falar com o juiz, por exemplo. O delegado falar para você isso. E aí você vai lá para o fórum com o seu documento, com auto de prisão em flagrante, para distribuir. Ou seja, para que seja sorteado entre as varas. Lá, o servidor não sabe qual é a vara que vai pegar, porque o sistema é que faz o sorteio. E é aleatório por quê? Porque não é uma sequência. Se você vê, eu fiz isso, depois eu vim para cá, depois eu vim. Não é uma sequência. Não adianta você chegar lá e perguntar para o servidor assim, vem cá, o último que você distribuiu foi para qual vara? Foi para a segunda vara. Aí você fala assim, ó, ô chefe, o nosso vai para a terceira vara, porque o último que foi distribuído foi para a segunda. Não é verdade. Porque mesmo que o último que tenha sido distribuído foi para a segunda, o sorteio é aleatório. Pode ser que o seu caia na segunda de novo. E mais daqui a pouco caia na segunda de novo. Porque senão a regra seria inócua e burlaria a distribuição no sentido, o último foi para a segunda, o próximo foi para a terceira, o próximo foi para a quarta. Negativo. Não dá para saber porque não é sequencial, é aleatório, tá bom? Eu vi numa prova recentemente, dizendo que o Código de Processo Penal não adota mais a competência por distribuição falsa, adota sim. Competência por prevenção. Competência por prevenção, senhores, prevenção significa o juiz que despachar primeiro. Pode ser que determinado caso, não tenha condições de fixar as regras anteriores, porque o réu tem mais de um domicílio. Ele mora em mais de uma cidade, ou porque não tem domicílio. Ou então, imagina os senhores aquele caso em que o sujeito é sequestrado aí na sua cidade, ele sofre um sequestro aí na sua cidade, ele vai para uma outra cidade X, o sequestrador mantém-se em cativeiro lá na cidade X, depois vai para a cidade Y, mantém em cativeiro, depois vai para a cidade Z, depois vai para a cidade R, onde é resgatada a vítima. Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cidades por onde ocorreu o crime. E agora, onde que vai ser a competência, já que nós sabemos o local da infração, não posso dizer que vai ser o domicílio do réu. Neste caso, qual é o juiz que primeiro atuou nesse caso? Foi desta cidade, porque esta juiz da cidade Z deu uma interceptação telefônica. Ora, se ele autorizou uma interceptação telefônica, ele está prevento. Esse juiz, ele fixou a competência porque ele se tornou prevento, porque ele atuou primeiro, tá bom? Então, competência pela prevenção é isso. Ocorre nos casos em que não é possível descobrir o local da infração, ou mesmo descobrindo o local da infração, há situações de crime permanente, por exemplo, e é o juiz que despachar primeiro, tá bom? E dentre outros casos. Competência por conexão, senhores. Competência por conexão. Quando se fala em competência por conexão, você tem que saber, ter a ideia do que é conexão, tá bom? Conexão. Para você ter uma ideia, o que é conexão? Conceito de conexão. Eu diria que conexão é o elo de ligação entre pessoas
entre fatos e entre provas. Guarde isso. É o elo de ligação entre pessoas, fatos e prova. Né? Conceito de conexão. Quando várias infrações forem praticadas por várias pessoas, tá certo? Ou quando uma infração é praticada para garantir a impunidade de outra, por exemplo, ou quando uma prova influenciar na outra. Em resumo, a conexão é um liame, é uma ligação entre pessoas, fatos e provas, desde que tenha várias infrações. É como se fosse isso aqui, ó. O que é conexão? Né, para você entender. Primeiro é o seguinte, conexão significa conectar algo com o outro. Ó. Isto está conectado com isso, olha aqui. Ó. Conexão é uma interligação entre dois seres, entre duas coisas, entre dois fatos. Você quer ver um exemplo? Eu pratico um roubo contra você. E eu sei que tem uma testemunha que assistiu a esse roubo. O que eu faço? Eu procuro a testemunha e falo para ela, e pratico uma ameaça. Se você contar que fui eu o autor do roubo, eu te mato. Então, eu tenho uma ligação entre o roubo e a ameaça. Isto é conexão, é uma interligação. Agora, outra situação. Eu convidei você para praticar furto em bancos. Aí eu e você furtamos o Banco do Brasil, depois nós furtamos a Caixa Econômica. Opa! Então existe uma conexão entre mim e ti, cara. Entendeu? Uma interligação. Duas ou mais pessoas se juntaram, previamente ajustado, combinaram para praticar crime. Ora, conexão, então, é o elo de ligação entre pessoas, entre fatos e prova. Conexão é quando tiver várias infrações. Daí, pessoal, ontem eu ainda vi uma questão em que dizia o seguinte, quando várias pessoas praticarem a mesma infração penal, caracteriza-se conexão. Falso. Porque se eu tenho várias pessoas praticando um crime, praticando um furto, eu, você e seu primo, nós fomos lá no mercado e furtamos o mercado. Isso não é conexão, porque para ter conexão tem que ter mais de um crime. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente gostaria de pedir licença para você, gostaria de pedir desculpas de interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós somos uma escola que nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo, nós somos uma escola aí especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a Lac Concursos é daqui de Cuiabá. A Lac Concurso, consequentemente, é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado no finalzinho de 2013 e a prova realizada em 2014, neste certame, neste concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados. É isso mesmo que estudaram aqui na Lac Concursos. E claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter aí a maioria esmagadora dos alunos nossos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, né? Nós temos aqui cursos focados aqui da PJC, por exemplo. Nós temos nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35,00, o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele está transmitido ao vivo para o nosso aluno pay-per-view, apenas 10 mensalidade de R$ 99,00, com a melhor equipe de professores do estado. Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir 3 redações com feedback pessoal, né, individualizado por apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Temos o aulão de véspera presencial, 10 de 10, R$ 100,00. E nosso super aulão de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50,00, se divide em 10 vezes sem juros, né?
10 vezes sem juros. Então essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso. Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de escrivão e 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor Lac, a dedicação da Lá Concurso, você vai ter de forma integral. Então, venha estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.